Salve, salve, rugbyeiros e rugbeiras de todo o país! Bem-vindas e bem-vindas ao programa de número 33 do nosso Rugbycast, o podcast oficial da Brasil Rugby. Eu sou Vitor Ramalho. E eu sou Baby Futuro. E no programa de hoje, lógico, você fica sabendo de tudo que rolou no rugby brasileiro na última semana e também o que vem pela frente. Temos duas entrevistas neste programa. Conversamos com o Matheus Cruz, diretamente lá da África do Sul, comentando tudo sobre o que está rolando lá. A participação brasileira no World Rugby Sevens Challenger, né, a segunda divisão mundial masculina de Rugby Sevens, direto lá de Stellenbosch. Tivemos o primeiro torneio no último final de semana e teremos mais um nesse próximo fim de semana. Então o Cruz conversou com a gente. E também temos um papo muito bom aí com o Maurício Coelho, também com o Elenson Daniel. Eles são da Academia de São José dos Campos, apoiada pela Prefeitura de São José e também pela Esnear, para contar um pouquinho para a gente sobre como foi o mês, mesmo porque o mês teve camp, teve tanto atividade das Iarinhas, como também atividade dos Curumins, tá? Acabou de terminar o camp dos Curumins lá, inclusive, então os dois comentaram sobre as atividades lá da academia. Baby, vamos começar antes do nosso papo, né, falando de cobras, porque afinal de contas foi final de semana de feriado, né? Então, na verdade, a gente não teve rugby de clubes rolando, mas tivemos, lógico, os cobras em ação lá no Super Rugby Américas, jogo que era crucial lá no Paraguai contra o Jacaré 15, 34-30 para o time paraguaio. O time brasileiro flertou com a vitória, traz brasileiros do Matheus Cláudio Nego, o Facundo Vidalba, que jogou muito bem de novo, e também Dota Rono colombiano, fizeram os 3 tries brasileiros, trai no finalzinho que podia ter dado aí um espaço para mais um try da virada, acabou não saindo o try da virada. De qualquer maneira, apesar do Jacaré ter aberto na diferença de 8 pontos agora acima dos Cobras, tem 19 pontos, 13 em quarto lugar, 13 para o Selknam e 11 para os Cobras, pelo menos um bônus defensivo fora de casa foi importante, né? Para não desgarrar tanto assim, né, Baby? Sim, acho que foi o que manteve a gente no jogo também. Eles, né, acabaram o primeiro tempo ali apertadinho também, mas no segundo tempo, no final, foi meio complicado mesmo. Acho que o físico também pesou ali, acho que a torcida também tinha todo um clima ali também que não ajudou muito, mas a gente estava no jogo, né? Acho que faltou um pouquinho mais de tempo. Se tivesse um pouquinho mais de tempo. Um pouquinho mais de tempo. Na verdade, ou se tivesse sido um amarelinho ali no fim, né, poderia ter ajudado naquele try, por eles talvez um penal try, enfim, mas é uma discussão que nem cabe aqui, na verdade. Os Cobras fizeram de tudo para conseguir essa vitória. O Jacaré, parabéns para o time paraguaio, conseguiu se impor. Tem alguns jogadores ali que jogam demais mesmo, Inchaus, o Scrum argentino, bom demais. Enfim, fizeram valer o seu mando de jogo e venceram ali no detalhe os Cobras, 4-3 a favor do time paraguaio. E aí tivemos nas outras partidas, né? Tivemos o American Raptors conseguindo sua primeira vitória na competição, 26-22 sobre o Selknam do Chile. O Selknam derrapou ali a 1 grau Celsius com neve lá em Denver. O time chileno acabou sendo derrotado. Primeira vitória do Raptors na competição. E o Peñarol lidera agora o torneio ao fazer 33-15 sobre o Douglas 15 num duelo direto pela liderança. O time uruguaio está bem. E aí temos na classificação, portanto, Peñarol 35 pontos, Douglas 31, Pampas 22, Jacaré 19. Aí, fora da zona de classificação, Selknam 13, Cobras 11, Raptors 7. Temos ainda mais 4 jogos pela frente para os Cobras. Nessa sexta-feira, 20 horas, ao vivo na ESPN 3 no Star Plus, temos Cobras contra Pampas, lá na Argentina, lá no campo do Caça, em San Isidro, Grande Buenos Aires. Desafiador o jogo, uma vitória seria fenomenal para os Cobras. Pelo menos um bônus também ali para conseguir depois viajar ao Chile e tentar uma vitória lá em Santiago no outro duelo direto pela classificação, né? Pampas, depois Selknam, aí recebe o Peñarol, tem uma semana de folga e recebe o Raptors. Lembrando que o jogo contra o Peñarol no dia 13 de maio será em Mogi das Cruzes lá no estádio Nogueirão, e o jogo do dia 28 de maio, última rodada contra o Raptors, a partida será lá no estádio do Nacional novamente, no Nicolau Alayon. Mas é isso, né, Baby? Preparação aí para esse jogo contra o Pampas. O jogo para ganhar era o jogo contra o Jacaré. Não ganhou, mas agora tem que se superar e tentar as vitórias. São 2 jogos fora de casa, 2 jogos em casa, ainda estamos no páreo, né? Sim, ainda estamos. Acho que a gente precisa só dar os ajustes. Assim. Acho que o nosso scrum pecou um pouco ali no jogo também. E se a gente consegue ser um pouco mais dominante no scrum, enfim, dominar algumas áreas do jogo, que foi o que acho que foi o que pesou ali um pouco ali. Acho que a gente, enfim, vamos para cima desses argentinos aí, né? Vamos tentar pelo menos, mas acho que é sobre isso, sobre lutar até o final, igual eles fizeram, e tentar arrancar cada ponto que a gente puder essa galera aí. Vamos embora. Melhorar no jogo de contato, bola aérea também foi um problema, mas o Josh
Já se mostrou contente, na verdade, com o desempenho do time, né? Teve vários pontos positivos também, a forma como o time tentou reagir. Faltou um detalhezinho, foi realmente um try de defesa, 4 pontinhos, mas é isso. E tivemos também o Tupis Sevens jogando lá em Stellenbosch, na África do Sul. Seleção brasileira masculina de rugby sevens jogando a segunda divisão mundial, tentando classificação aí para o torneio final que vale promoção para a primeira divisão. Ficamos em 8º lugar nesse primeiro torneio. O torneio começou com derrota para a Uganda por 33-5. Na sequência, depois, o Brasil venceu a Coreia do Sul por 17-5. Primeiro jogo na história entre os dois países, inclusive, e vencemos 17-12 a Jamaica na sequência. Aí, passando em segundo lugar no grupo, né? Quartas de final, o Brasil acabou sendo derrotado por Hong Kong por 35-7. Foi um jogo que, na verdade, até teve parelho boa parte do tempo e depois acabou tendo vantagem para o time chinês. E aí, depois, semifinal de 5º lugar, 22-7 para a Itália, e depois 41-0 para o Chile na decisão de 7º lugar. O Brasil acabou ficando em 8º. O último dia realmente acabou não sendo bom, né, baby? Mas, de qualquer maneira, duas vitórias importantes. O próximo grupo, nesse final de semana, tem de novo, dias 28, 29 e 30, segunda etapa de novo lá em Stellenbosch. Teremos um grupo com Brasil, Uganda, Alemanha e Coreia do Sul. Uganda e Coreia do Sul de novo pela frente. Transmissão lá no YouTube dos Springboks foi bem ruim, na verdade, a transmissão. Esperamos que melhore no próximo também. Sim, contrata lá que a gente está mandando melhor que você. É sobre isso. Sim, mas Sevens é traiçoeiro, né? Às vezes é isso, a gente acaba super bem, segundo na chave, e quando a gente vê, é isso, uma derrota vai empurrando você para baixo. Mas a gente tem outra oportunidade e vamos ver como é que vai ser essa transmissão aí. E com o jogo que foi o ponto ali, né, que complicou foi o jogo contra Hong Kong, né, que parecia que conseguiria um resultado e acabou levando a virada, né? Sim, depois de ter, né, andado bem no dia anterior. Mas é exatamente isso. Sevens é clínico às vezes. E os caras devem ter estudado, falaram, não, é ali, e aí, pô, não deu bom pra gente dessa vez. O título foi de Tonga. Tonga venceu a Alemanha na grande final por 26-14. O Brasil, portanto, vai enfrentar o vice-campeão, a vice-campeã Alemanha nessa fase de grupos. E aí, só passando rapidinho aqui os demais grupos desse torneio, teremos ainda... Aqui, baby. Teremos... Opa, só um minutinho. Aqui. Aí. Boa, chegou. Teremos ainda Tonga, Itália, Chile e Jamaica no grupo A. E o grupo C com Hong Kong, Bélgica, Zimbábue e Papua Nova Guiné. Tem também o torneio das mulheres rolando, o feminino, né? O feminino vale... No masculino, o campeão vai para uma repescagem, porque a primeira divisão masculina vai ser reduzida ali de 15 para 12 times. Então tem uma repescagem valendo a 12ª vaga contra os piores da primeira divisão. Isso vai ser em Londres em maio. No caso das mulheres, vai subir de 11 para 12 seleções, então o campeão da segunda divisão está promovido diretamente. A primeira etapa, quem venceu foi a África do Sul. A África do Sul foi campeã, derrotou a Bélgica na final, venceu a China na semifinal, que foi um resultado muito importante para as sul-africanas. Nessa segunda etapa, teremos grupo A com a África do Sul, Tailândia, Madagascar e Paraguai, grupo B com Bélgica, República Tcheca, Colômbia e Papua Nova Guiné, e o grupo C com China, Polônia, Hong Kong e México. A Colômbia ficou em 8º e o Paraguai ficou em último lugar nesse torneio sul-americanas em ação. E agora, baby, papo nosso aí com o Cruz. Cruz conversou com a gente direto da África do Sul. E recebemos ele, Matheus Cruz, o Cruz do Jacaré e também da seleção brasileira masculina de rugby sevens. Cruz, direto da África do Sul, para falar com a gente sobre essa campanha dos Tupis lá no World Rugby Sevens Challenger, segunda divisão mundial, a divisão de acesso, e também tem um valor aí para os Tupis em termos de preparação para o pré-olímpico, né? Não só de vaga da primeira divisão mundial, mas também de preparação de pré-olímpico, né? De intercâmbio internacional também. Cruz, seja muito bem-vindo, muito obrigado aí pela atenção, poder compartilhar um pouquinho do que vocês estão vivendo aí na África do Sul, né? Eu que agradeço aí pela oportunidade de falar um pouco do que está acontecendo, de como está o grupo, bastidores, e são coisas aí que não saem, né, que as pessoas não ficam sabendo muito de dentro, e também do grupo, né, como que a gente se vê dentro da competição, como a gente se sentiu. Acho que é importante expor isso para toda a comunidade. Boa. Começando então, né, o primeiro torneio a gente caiu num grupo com Uganda, Coreia do Sul e Jamaica, vencemos Coreia do Sul e Jamaica, né? Como é que foi a preparação de vocês para esse primeiro torneio? O que vocês estavam imaginando, né, do nível da competição e dos desafios, né, de montar a equipe de Sevens, né?
trazer jogadores tem jogadores vindo do exterior, jogadores mais jovens, jogadores mais experientes que nem você, e, enfim, Rambo, Lohan. Então, como é que você tá? Como é que foi essa montagem da equipe para o primeiro torneio? Ah, bom, a gente fez treinos preparatórios, a gente conseguia ter uma noção mais ou menos de como o time estava se desempenhando, é, mas foi curto, não foi muito tempo, foram alguns encontros onde a gente se preparou, treinou, né, e buscou uma vaga nessa equipe, e a gente não tinha muita ideia como que os seus adversários, tinham alguns jogos do ano passado, de Uganda, por exemplo, Coreia do Sul, mas a gente não tinha uma real noção de como seria esses jogos. Conseguimos, né, vencer a Jamaica e a Coreia do Sul. A gente fez um bom jogo, a gente aproveitou bem as oportunidades. O jogo da Uganda teve um placar um pouco mais com um pouco mais de diferença, mas que a gente analisou os vídeos, a gente viu no que a gente errou e que não foi realmente um jogo tão desparelhado, mas sim que a gente deixou de aproveitar algumas oportunidades. Primeiro jogo do torneio, o clima estava bem diferente do que a gente treinou no começo quando a gente chegou aqui na África. Então foi meio que uma adaptação. é, e a gente viu nesse torneio em que a gente pode vencer, e se a gente também vacilar, né, perder as oportunidades que a gente tem no jogo, também a gente pode é, perder por um placar mais maior, um placar grande. Então, é um torneio de segunda divisão, mas que os times estão bem parelhos. A gente fez um bom jogo contra Hong Kong, a gente teve um momento do jogo em que estava uma bola para cada lado e quem pontuasse nessa bola poderia ali assumir a liderança do jogo. E a gente acabou vacilando e perdendo chances de pontuar. E eles pontuaram. Então, depois vendo os outros jogos, a semifinal, a final, são jogos bem parelhos, são definidos nos detalhes. E aí, pensando na montagem do grupo, Cruz, vocês uniram uma equipe com várias, né, realidades distintas. Você tem jogadores muito jovens chegando na seleção agora, vindos do juvenil, tem o Aramis, tem o Alisson, né, chegando do juvenil. Tem você, tem o Drude, jogadores mais experientes, Rambo voltando, né? E jogadores vindo do exterior, o Lourenço, o Lohan também retornando. Como é que foi o Dominique, né, estreando também, vindo lá dos Estados Unidos. Como é que foi essa montagem do elenco, né? Como é que é o desafio para vocês juntar todos esses jogadores de características distintas ali e tornar o grupo coeso? A gente uma, a maior base do time já tinha treinado junto, já se conhecia, já tinha tido experiências dentro de campo coletivas, porém não tinha jogado um torneio junto ainda, né? E ainda mais agregando mais três pessoas, isso faz uma diferença, sim, com certeza faz uma diferença, sim. A gente acaba tendo que se adaptar durante a competição e faz parte. Mas acredito que o grupo está lidando super bem com isso. São pessoas que já se conhecem, que já jogaram juntos em outras oportunidades, que treinam juntos. Né, os meninos do juvenil já treinam tão meio dentro do sistema de alto rendimento já desde do ano passado, já fazendo treinos junto com a categoria adulta, já participando desses treinos de sevens há um tempo. Então a gente está lidando bem com esse fator. E estamos agora afinando os detalhes, né? Ajustando. Então estamos tendo mais uma semana para treinar, para analisar o que a gente errou, se preparar bem para performar no final de semana dentro de campo. E a vantagem, né, desse torneio, que são dois torneios seguidos no mesmo campo, né, no mesmo espaço, e vocês acabam ficando juntos, né, esse período todo de treinamento, acaba sendo um grande camp também, né, entre um torneio e outro para vocês, né, em termos de formação de grupo, né, até de se conhecerem melhor também, aqueles que nunca jogaram juntos, enfim. Então, como é que tá aí pensando nessa semana de preparação até o próximo torneio, né? Próximo torneio, o Brasil caiu de novo com Coreia e Uganda. A única mudança é que sai Jamaica e entra a Alemanha no nosso grupo, né? A gente está se preparando, focando muito no que a gente pode melhorar, né? Nem tanto nos outros adversários. Então a gente acredita que a gente tem que melhorar o nosso jogo, as nossas ideias coletivas.
o entendimento, a clareza de todo mundo. Então a gente está apostando, o Tanque está conduzindo isso com a gente. Estamos apostando nessa estratégia da gente estar muito conectado, da gente estar com bastante clareza no que está fazendo dentro de campo. E essa está sendo nossas apostas. Amanhã a gente vai ter um treino com o Tonga, que foi campeão. Então a gente vai fazer um treino junto com eles de tarde, para ter uma oposição, para a gente poder colocar nossas jogadas, nosso plano de jogo, poder defender também um time de qualidade. Não é defesa com tackle, com contato, vai ser algo adaptado. Mas isso já dá para a gente, é uma grande preparação para a gente conseguir chegar melhor no final de semana. Legal de Tonga, porque você que é do Jacaré, vocês já tem uma relação próxima aí com o pessoal de Tonga lá desde o Mundial Juvenil, né? E, cara, pensando nos acertos que vocês querem fazer, né? O que você está imaginando de acerto? Pensando que a gente pega dois adversários de novo, né? Os mesmos, Uganda e Coreia do Sul, mas sobretudo Uganda, né? Pensando em como melhorar para ganhar deles agora. A gente está focando muito na clareza, principalmente nas saídas de scrum e line-out, e também algumas coisas novas, principalmente de penais. Então, essa foi um pouco das ideias. E estamos justamente clarificando tudo, revisando tudo, fazendo e praticando, repetindo bastante vezes, criando situações adversas para com que a gente saiba o que fazer. Sevens é um jogo que cansa muito, que faz com que a gente fique afogado, né? E isso deixa a gente, às vezes, afobado ou confuso. Então, a gente está atacando aí nessas estratégias. E o pessoal de Tonga, tem alguém que vocês conheceram lá em Jacareí aí ou não? Disseram os jogadores, tinha um jogador que a gente até fez o sinalzinho do jacaré, e ele reconheceu, falou que estava no trophy, quando teve o trophy no Brasil. Pelo que eu entendi, ele falou que o treinador também é um dos que estavam na comissão técnica, mas eu não conversei com ele diretamente, nem nada. Falei mais com esse jogador só. Mas são legais, são tranquilos. Fizeram um bom torneio esse último final de semana. O Tonga acabou campeã, venceu aí na final a Alemanha, aliás, que vai enfrentar o Brasil aí no grupo, né? A Alemanha, um time bastante forte aí no Sevens, né? E Cruz, aí pensando, como é que vocês estão, o que vocês estão pensando, independente do resultado do próximo torneio, né? Mas esse torneio na África do Sul acaba preparando para o pré-olímpico, né? Acaba preparando, tendo um plano maior, de mais longo prazo, né? A equipe nessa sequência de torneios, né? São 2 torneios de circuito mundial e mais um torneio pelo menos aí de pré-olímpico, né? Então, o objetivo maior acaba sendo justamente pré-olímpico, né? A gente tem uma grande chance com o pré-olímpico, se a Argentina se consagrar entre os 5 primeiros do circuito mundial, contando a França, que está ali entre os... Na verdade, são os 4 primeiros, mas a França está ali na briga ali das primeiras colocações e elas vão ser o país sede. Então, com isso, seriam os 5 primeiros. E aí isso dá mais uma vaga para a América do Sul para conseguir uma vaga para Olimpíadas. E, bom, a gente vê com bons olhos, né? Mais um torneio para a gente se preparar, para a gente jogar no nível internacional, um nível mais alto. O Chile está aqui também, então a gente consegue já ter um parâmetro maior dos nossos adversários nesse pré-olímpico. Mas a gente está pensando no torneio de cada vez, estamos focados nesse, no que a gente pode fazer agora, no dia a dia, que eu acho que é o mais importante agora, fortalecer bem o grupo e representar bem a nossa seleção. Boa. Isso aí, então. Em breve a gente deve divulgar aí os horários certinho. Na hora que a gente está gravando agora não tem os horários. Quem sabe na hora que o programa entrar no ar já vai ter certinho os horários dos jogos. Mas aí o YouTube lá dos Springboks está transmitindo os jogos, então ficaremos atentos e torcendo, lógico, pelos Tupi Sevens nesse segundo torneio do World Rugby Sevens Challenger. Cruz, muito obrigado e bons jogos aí pela frente, sexta, sábado e domingo. Bom, obrigado acompanhe a gente aí, mandem energias positivas, boas vibrações, e a gente vai dar o nosso melhor dentro de campo para dar bastante alegria aí para os Tupis, para todos os brasileiros aí que estão acompanhando a gente, torcendo aí pela nossa seleção. Boa, Cruz, valeu. Valeu, Vitor.
E agora é hora de falarmos da Academia de São José dos Campos, apoiada pela SNEAR e também pela Prefeitura de São José dos Campos. É a nossa academia que desenvolve categorias de base lá no Vale. Como sempre, temos ele, Maurício Coelho, mas também temos o assistente do Maurício Coelho no projeto e também treinador lá do Iguanas de São José, o Elison Daniel. Elison, seja muito bem-vindo também. Mal, Elison. Prazer estar com vocês para a gente bater um papo sobre este mês, né? Mês de abril na academia. Boa! Obrigado, Vitor, por mais uma oportunidade de estar aqui, compartilhar um pouco das notícias aí do CT, da CBRU, em Eugênio de Melo, São José dos Campos, e também reforçar as boas-vindas aí ao Ellison, para que ele possa aí também dar o bom dia, boa tarde, boa noite dele. Boa, agradeço a oportunidade aí, poder falar um pouco do nosso trabalho que estamos fazendo no CT e também na região aqui. Excelente. Mal, vamos começar então Teve vários camps, na verdade, aí nesse mês lá na academia, né? A gente teve atividade da sessão feminina, mas também da sessão masculina juvenil. Aliás, acabou agora, né? Entre 17 e 23 de abril, tivemos a concentração ali dos Curumins, Sessão Brasileira Masculina de M20, que teve ali 40 colocados, né? A equipe sendo preparada pelo Chubb, né? O treinador da Seleção Brasileira, que está de olho aí no segundo semestre, né? Mas é o momento justamente de identificação de talentos, de preparação do grupo, de fomentar ali o entrosamento entre os jogadores, né? Como é que foram esses camps? Como é que foram as atividades aí junto das seleções? Boa, Vitor. Realmente foi um mês bem agitado, né? Isso, antes de mais nada, traz uma satisfação enorme, porque era um pouco o anseio, né, através do projeto SNEAR, voltar da vida para aquele CT, né, que ainda que a gente almeje condições melhores ali para o CT, de estrutura, aquela ali é a nossa casa, né? É a casa das seleções, né? Onde a gente tem um campo, onde a gente tem os materiais, onde a gente tem muito da nossa história lá exposta. Mas, voltando para o lado esportivo e competitivo, Vitor, a gente teve um mês bem cheio, a começar por um final de semana de preparação da seleção brasileira de Sevens, né? Prévio à viagem à África do Sul, a seleção masculina teve por ali, né? Comandada pelo Lucas Duque, e fizeram no sábado do feriado alguns amistosos ali, preparatórios, né? Jogos entre eles, uns atletas, uma equipe ali do São José também teve presente para jogar contra. Então já começou o mês com uma atividade bem importante aí das seleções. E depois, na sequência, a gente teve o camp feminino, né, das Iarinhas, né, com a equipe comandada pela Turola. Né, essa atividade não foi com a verba do SNEAR, mas atividade realizada no CT Eugênio de Melo. E tivemos agora, como você comentou recentemente, o camp dos Curumins, né? Então o Chubb vem liderando um trabalho aí importante, muito importante para o nosso rugby, né? Trazer estrutura, condições, estímulos à categoria juvenil para que eles possam alcançar a categoria maior, né? Os adultos, em boas condições, né? Sobretudo no que diz respeito ao alto rendimento. Temos aí não só esse camp, mas uma sequência de preparação, né? Que culmina também lá em julho, né? Com praticamente mais de 20 dias, quase 30 dias contínuos de atividade, só soltando os spoilers aqui, né? Desculpa, Chubb, né? Mas também concluindo com o camp, né, na segunda quinzena de julho, é o segundo camp dos Curumins dentro do projeto. Mas, enfim, foi um mês bem agitado, né, não só com essas atividades que a gente comentou agora, mas também com as atividades do SNEAR.
que compreendem os camps e as sessões de treino, né? Sessões de treino são aquelas atividades que reúnem atletas da região, né? Nas tardes ou noites, né? De segundas e quartas, terças e quintas. Então, é um trabalho bem importante, bem interessante também, que está trazendo excelentes frutos aí para todos os clubes da região, sem sombra de dúvida, né? E Alisson, como é que tá, justamente o Manuel falou agora desse contato com os clubes, como é que você tem sentido tanto o contato com os clubes ao longo desse mês, né, com tantas atividades, mas e também os clubes retornando, né, os campeonatos estaduais já começaram, a gente teve Clássico do Vale agora, inclusive Jacareí e São José no M16, o Iguanas em atividade, enfim, e como é que você está sentindo a evolução dos garotos da academia dentro dessas atividades? Bom, eu estou bem contente, na verdade, com o trabalho que a gente está fazendo, né? Esse mês teve um mês mais focado em avaliações e como uma prévia do camp que ia ter, porque é, teve bastante meninos envolvidos nesse camp, mas acredito que está sendo bem benéfico. O SNEAR, a gente está conseguindo bater um papo de como treinar nos clubes, os conteúdos que levar, e isso está ajudando demais o desenvolvimento dos meninos. E agora a gente começou um trabalho de contato com o Pinda, que está iniciando uma categoria de base para fazer uma visita lá, os meninos conhecerem. E espero que daqui a pouco tenha meninos do Pinda, do Taubaté, e que outros times também tenham essa iniciativa de começar a base e que o SNEAR seja uma ferramenta de fomento disso, né? E ajude os meninos a aumentarem o nível e trazer isso para os clubes também da região. Boa. E, Mamal, em termos do projeto, quais são outras novidades que temos enfim, né, nessa sequência das academias, até pensando no futuro aí, nos próximos meses de atividade? Vitor, a gente está. Agora a gente atualmente seguimos o 7º mês de projeto, do total de 12, né? É, Caminhamos aí para a segunda metade, né? Com um camp a realizar e algumas dezenas de sessões de treino, lógico, com seus quantitativos, com seus indicadores quantitativos e qualitativos. E, bom, a gente também teve uma primeira sinalização do SNEAR, né, que com a mudança de governo agora troca também a sua sigla, deixa de ser SNEAR e passa a ser uma nova sigla que eu não vou falar aqui porque eu não tenho certeza qual é, mas existe já um primeiro sinal de que há a possibilidade de renovação dos projetos. Então, mudou-se um pouco a visão, né, a estratégia de trabalho da secretaria, que deixa de ser secretaria e volta a ser ministério, e abre, então, né, uma possibilidade de renovação. Então, é um trabalho ainda longo, árduo, né, que precisa ser muito bem costurado ali junto ao Ministério, à pasta, à própria Prefeitura de São José dos Campos, que também entra com um valor de contrapartida para que o projeto possa ser executado, né? É uma das, das exigências aí de projetos que tem, que trabalham dessa forma, né? O Ministério aporta dinheiro para alguma entidade através de uma prefeitura. Então, nesse processo é necessário contrapartida. Mas, enfim, existe o interesse de todos os três lados, né? Tanto do Ministério, quanto da prefeitura e da própria CDRU, obviamente. Então, torço muito para que o projeto possa ter continuidade, né? Como o Ellison disse aí, a gente já consegue observar bem os
os frutos desse trabalho, né, aparecendo. E como é um trabalho que visa o esporte de alto rendimento, a gente precisa ver lá na ponta final, né, o resultado, que é o nível de jogo, a qualidade de jogo e o potencial de jogo da equipe constituída pelos garotos daqui, né? Então, isso foi uma coisa que não só a equipe aqui, Vitor, constatou, né, nesses encontros e nesses camps, mas também o pessoal de São Paulo, né? Então, foi um motivo de muitos comentários, de muita comemoração, de que a academia aqui de São José está realmente elevando o nível do rugby, da região, né? Então, os clubes próximos do CT são beneficiados, não só os atletas, mas as comissões técnicas, enfim, a estrutura do clube acaba melhorando e crescendo com esse tipo de trabalho. Boa. E Alisson, da parte aí desse contato, né, com os clubes, essa identificação de talentos, né, o que você está esperando para a sequência do trabalho? Como eu falei, a gente tem 3 meses para o próximo camp. Espero que a gente continue o bom trabalho de evolução física, técnica. Agora começam os jogos dos clubes também, então isso vai ajudar bastante no ritmo dos meninos. E também que outros clubes se aproximem do CT, né? Assim como eu comentei o Pinda, espero que o Taubaté também se aproxime e deixar claro que as portas estão abertas do CT para visitar, para conhecer. Só entrar em contato comigo ou com o Mal e agendar isso. E a gente vai ter o maior prazer em receber, explicar como é o nosso trabalho, como é o processo de entrada e permanência no projeto. Boa, é isso. Mal, semana que vem voltamos com mais um boletim, então, né? Considerações finais? Boa. Bom, estamos aí com uma confiança muito grande nesse trabalho aí, como comentou o Ellison, e eu acho que a gente sempre... Tomara que a gente tenha sempre boas novidades para trazer aqui, né, nesse canal e que a gente consiga motivar e inspirar outras regiões do Brasil também a ter esse tipo de trabalho, né? Então, acho que é um primeiro passo para que a gente possa reativar as academias, que a gente possa, né? Eu acredito muito na ideia de centralizar os atletas, mas não trazer, né, todo mundo do país e colocar em uma cidade, mas centralizar, né, regionalmente. Então, aqui na região do Vale do Paraíba está sendo assim excelente, né? É um trabalho que une os atletas, né, que só tinham o estímulo de jogos entre si, então a rivalidade a rivalidade tinha sempre o seu combustível, né? Agora a amizade, né? A solidariedade, eu acho que está sendo muito alimentada com esse tipo de atividade, né? Não só entre os atletas, mas também entre as comissões. Eu acho que isso é muito rico, né? Então, como eu falei, eu acredito que esse modelo possa dar certo em diferentes regiões do país, né? Onde o garoto não tem que mudar de cidade, ele continua na casa dos pais, ele continua na escola, ele continua, né, com a sua rotina, colocando, né, em prática os valores do rugby, a responsabilidade, a disciplina, o comprometimento com diversas outras atividades, mas ele pode começar a dar um volume maior de treino, né? Além dos 2 dias no clube, ele pode, né, aumentar e complementar isso com 2 dias num centro de alto rendimento que faz toda a diferença, né? Não só aqueles 2 dias a mais, mas também como você passa a treinar os 2 dias no seu clube, como o Ellison comentou aí. Então, tomara que num futuro não muito distante a gente possa ter esse modelo aqui, né, compartilhado e com outras regiões e que a gente possa, né, motivá-los a também tentar trilhar o mesmo caminho. Boa. Ellison, muito obrigado pela participação, meu. Bom trabalho aí. Valeu, muito obrigado aí pela oportunidade.
aí o Ellison e também o Mamal falando da academia, o Cruz antes falando sobre os Tupi Sevens, e Baby, vamos fechar aqui o assunto seleções nacionais com o IAR às 15, porque temos nesse final de semana, esse feriadão agora, mais um feriado, 2 feriados seguidos, temos um feriado com atividades lá em Cuiabá, essa parceria com o Merina, né? Sim, o camp, mais um camp rolando, visando aí a preparação para os jogos que vão ter em breve, né? Então, confirmando ainda as datas contra os Estados Unidos, né? Sub-23. 23. E isso, e contra a Colômbia também. Então, vão rolar alguns jogos internacionais e, bom, preparação tá full aí. Mais um fim de semana de muito rugby para a galera da seleção de 15. O AK liderando esse processo. Aí a gente teve no último programa o Papo com a Grazi, o pessoal ouça aí o Papo com a Grazi, foi muito bom, muito legal aí, sobre 15 feminino, o momento do 15 feminino. E também aproveitando essa pausa, né, o BR15 só começa em maio, então é um momento apropriado, porque na sequência elas já vão estar jogando aí pelo Campeonato Brasileiro de Seleções Regionais, que começa no dia 13 de maio. E, Baby, temos ainda os jogos contra a Colômbia também, 2 jogos contra a Colômbia, mais 2, né, contra a Colômbia, são 3 esse ano, 2 contra a Colômbia ainda em julho, valendo vaga no W15, a Liga Mundial, mas aí também datas em breve, confirmaremos esses jogos também o pessoal. O W15 está tendo agora um momento de definição, inclusive, o Six Nations feminino lá na Europa está valendo vaga também no W15, enfim, em breve a gente vai conhecer os grupos, a América do Sul entra aí na 3ª divisão, são 3 divisões de 6 seleções cada. E bem, vamos então falar de clubes, né? Tivemos pausa no rugby de clubes no final de semana por causa do feriado. Também tem pouco rugby de clubes nesse próximo final de semana, mas tem. Vai ter Campeonato Catarinense de novo, Desterro contra a Joaca lá em Santa Catarina, a primeira rodada, mas a segunda partida do estadual. Vão se enfrentar de novo depois daquele jogão que rolou no Super 12. Mas o grande destaque aí em termos de rugby de competições CBRU é a Copa do Brasil. A Copa do Brasil começa agora, grande torneio, estamos muito animados para ele. Mata-mata entre os campeões estaduais e regionais. Dia 30 de abril, temos 2 partidas rolando. Primeira, as duas são praticamente os dois no mesmo dia, né? Teremos lá no campo do Chapéu, né? Na UFRJ, na Ilha do Fundão, temos Niterói contra Rugby Sem Fronteiras do Distrito Federal, campeão fluminense contra campeão da Copa Centro-Norte. Debut aí do pessoal do Rugby Sem Fronteiras em competição de 15 da CBRU, né? De competição de elite da CBRU. E temos também aí Porto Seguro da Bahia contra a União Pernambucana, o confronto entre o campeão baiano e o campeão da Copa Nordeste, jogo que acontece lá no Estádio Municipal de Porto Seguro. Jogão, 2 jogos bem legais para a gente conferir aí ao longo desse final de semana. Vamos ver se algum dos clubes vai realizar a transmissão. A CBRU coloca o vídeo no ar, 24 horas depois, vai estar lá no nosso YouTube o pessoal assistir, mas vamos ver se os clubes também conseguem fazer ao vivo, que seria muito legal. As outras 2 partidas de quartas de final, essa é a fase de quartas de final, as 2 outras partidas de quartas serão no dia 27 de maio, Curitiba contra Farrapos, campeão paranaense contra campeão gaúcho, campeão paulista contra Desterro, campeão catarinense, e esses 2 são os lados que se encontram, inclusive, porque o vencedor de Niterói e Rugby Sem Fronteiras enfrenta o vencedor de Porto Seguro e União Pernambucana na semifinal, lá no dia 1º de julho. Legal, né, Baby? Integração em todos os campeonatos. Dá um valor a mais para os estaduais e regionais, porque tem vaga numa competição nacional, né? Mata-mata, quartas de final, vai ser emocionante. Sim, Copa do Brasil começando esse fim de semana com tudo. E é muito uma mescla muito doida do rugby nacional, né? Então vamos ver o que vai dar essa salada de fruta aí, quem que vai chegar na final aí. E legal de ver que, na verdade, a gente tem a volta aí do Niterói também, né? Jogando competição em nível nacional, né? Isso é super legal também. Também, feliz. Exato. Confesso. Exato. E, Baby, tem ainda atividades aí, né? O do Nina também, enfim, passa pra gente esse geral. Sim, temos atividade do Nina, nosso projeto Nina, tem mais uma palestra muito bacana nessa sexta-feira, dia 28, às 19h10, com Natasha Ulsen, nada menos, nada mais, maravilhosíssima. Ela vai falar um pouco sobre os espaços e oportunidades para meninas e mulheres dentro do rugby. Né? Natasha que veio aí, também foi contemplada com uma beca da World Rugby para se capacitar em liderança e tudo mais. Então, vai vir conversar um pouquinho com a gente sobre esses espaços para mulheres dentro do rugby. Então, mulheres, para nós, fiquem muito ligadas. Essa sexta-feira, 19h10, vai estar rolando. E vai estar rolando também, Vitor, Fábrica de Scrum. Dia 6 de maio, em BH, vai estar tendo uma fábrica de Scrum, e dia 7 de maio, em Niterói. A gente vai trazer maiores informações logo menos, detalhes, mas eu acho que é isso por enquanto. Na verdade, temos detalhes do Niterói, a gente sabe que vai ser no
batalhão, no 12º Batalhão, Niterói, lugar, né? E de 9 às 13 horas. Mas, enfim, vai estar tudo lá. Quem tiver mais interesse em saber mesmo, entra na nossa página que vai estar tudo por lá. Tá bom? Beleza, é isso aí, baby. Então ficamos por aqui. Retornamos em breve. Próxima semana com mais aí do que rolou em Tupis, em Cobras, Copa do Brasil, enfim, muito mais no nosso Rugbycast. Valeu. É isso. Até semana que vem. Beijinho.